Olá, pessoas! Tudo bem? Vamos para mais uma super aula aqui do seu intensivo Rumo à Nota 1000? É hora de nós começarmos a argumentar, a desenvolver aqueles argumentos previamente levantados lá no nosso roteiro. Tudo bem? Como fazer isso? Como expandir as ideias e conquistar os 200 pontos na competência número 3? Vem comigo que eu te explico. Seguinte, primeiro, o que é argumentação? A argumentação é, de um modo geral, um conjunto de procedimentos linguísticos utilizados pelo enunciador para convencer o leitor, obtendo sua adesão. Ponto. A princípio seria isso. Vamos expandir e refletir sobre o conceito? É óbvio que quem argumenta quer persuadir, quer convencer. Você não tem obrigação de fazer o seu leitor concordar com você. Não é isso. Mas você deve fazê-lo, no mínimo, refletir, pensar: nossa, o que esse texto disse faz sentido, é coerente, tem lógica, tem fundamento. Tudo bem? Então esse é seu objetivo. Mas é claro que interna e externamente você sempre vai buscar a persuasão, o convencimento, ainda que não seja uma obrigação que você alcance tal sucesso, ok? Bora lá! Seguinte, eu quero conversar contigo primeiro sobre a estrutura, sobre essa organização, sobre o parágrafo do desenvolvimento, porque às vezes os alunos não compreendem muito bem o quão importante é o parágrafo dentro de uma estrutura dissertativa. Então observa só, o parágrafo é uma unidade de discurso que, em um texto escrito, expressa uma ideia ou um argumento. Expressa uma ideia central só. Não dá para você ficar colocando várias ideias em um único parágrafo. Não dá para você expor vários argumentos em um único parágrafo. Ok, dá para entender que, com isso, nós não podemos fazer parágrafos com uma frase, com uma oração só. O que eu estou chamando aqui de frase, de oração, ou mesmo de período? Para simplificar o nosso papo de modo bem pragmático, vamos considerar que frase é tudo que começa com a letra maiúscula e vai até o ponto final. Não é possível, exatamente porque a gente viu que cada parágrafo tem apenas uma ideia ou um argumento central, você trabalhar com parágrafos inteiros compostos por uma única oração. Perceba, a letra maiúscula está no número 1 e só vai ter o ponto final no número 6. Por mais que você coloque vírgulas ou mesmo ponto e vírgulas, não tem a mesma eficiência, não tem a mesma distinção, porque cada parágrafo vai trabalhar com uma ideia central, beleza? Então, trabalha com uma organização de modo a separar as ideias, beleza? Separar sempre costurando, ok? Então assim, combinado agora? Você vai trabalhar cada parágrafo com no mínimo 2 ou 3 períodos, tá? A estratégia que eu vou te dar agora, ela vislumbra 3 períodos. É uma boa estratégia para os parágrafos da argumentação. Não percamos o foco. Estou trabalhando contigo os parágrafos do desenvolvimento, ok? Estou trabalhando contigo o desenvolvimento que vai ser apresentado ao leitor através dos tópicos frasais. O que é o tópico frasal? O tópico frasal vai ser chamado do período síntese. A oração que resume, que contém a ideia central de um parágrafo. E aí isso fica muito organizado pelo seguinte: você trabalha com um período síntese com a apresentação de um argumento. Ele é o principal, ele é a ideia central. Posteriormente a isso, você vai desenvolvendo. Quer ver um exemplo? Observa só. Exemplo de um texto nota 1000, no Enem passado. Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. Ponto. Lembrando, isso aqui é o parágrafo do desenvolvimento. Vem costurado com falas anteriores, por isso traz o além disso, conector que costura os outros parágrafos.
Beleza? Tem a ideia central? Tem. Qual é a ideia central? O problema, né, que ocorre a violência devido à visão segregacionista, à burocracia do nosso sistema. Beleza? Isso corrobora com as inúmeras formas de agressão. Coloquei a ideia central. Preciso desenvolver. Não à toa se chama desenvolvimento essa parte. Se a gente só larga, solta o argumento, isso fica frágil. Se eu declarei nesse tópico frasal, eu preciso fortalecer. Como é que o candidato fortaleceu? Acompanha comigo. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Observa o seguinte: tópico frasal declarou, ideia central, precisa fortalecer. Ele falou da visão segregacionista, ele falou da burocracia, tá? E aí o que ele vai nos trazer? Ele vai trazer os processos demorados, ele explica que os processos são demorados. Ele trabalha com a expansão através de uma explicação. Ele justifica o porquê da ideia central. Não contente, para que isso fique bem desenvolvido, bem posto e forte, trabalha com dados. Beleza? Que colaboram com a falta de punição por causa da burocracia, etc e tal. Feito isso, agora ele precisa concluir. E aí ele vai trabalhar, inclusive, com o conector que indica a conclusão. Assim, essas são alvos de torturas. Ele conclui a ideia. Apresentou, desenvolveu, concluiu. Perfeito. Ok? Usou que estratégias para argumentar? Colocado o tópico frasal, trabalhou com a justificativa e trabalhou com dados. Beleza? Você pode trabalhar com que recursos argumentativos para expandir as suas ideias? Ele trabalhou com justificativa e dados. Você pode trazer ainda citação de autoridade. O que seria autoridade? Alguém gabaritado para falar sobre o assunto, alguém respeitado. Exemplo, se for uma questão da área da saúde, de repente você traz a fala de um médico, você pode colocar ali para fortalecer o seu argumento, o seu tópico frasal? Você pode. Você pode trabalhar com a comparação, certo? Comparando aí situações no Brasil com outros lugares, ou comparando culturas, comparando regiões dentro do Brasil, enfim, comparando o presente e o passado. Pode. Você pode trabalhar, e eu sempre indico este para quem está perdido e travou no momento de expandir a ideia, com causa e consequência, certo? Sempre pense o porquê isso acontece e qual é a consequência de ainda acontecer. Você pode trabalhar com exemplos. Só vamos sempre ter bom senso, tomar cuidado para não exagerar no número de exemplos ou no número de citações, de comparações, etc. Para não acabar virando um relatório, tá? E perder o viés argumentativo. Bom senso, sempre lembre disso. Você pode trabalhar com dados. Enfim, lembra sempre, tópico frasal, lança o argumento, a ideia. Depois precisamos da expansão, em que você trabalha com todos estes recursos como possibilidades, não com todos ao mesmo tempo. Escolhe 1, 2 no máximo para cada argumento. Por fim, conclua o raciocínio, certo? Porque você trouxe, você expandiu, conclua a ideia, finalize-a. Pensa que cada parágrafo tem a mesma sequência do texto inteiro. Macroestrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Microestrutura, estrutura de cada parágrafo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Igualzinho, beleza? Assim, você está apto a
desenvolver o seu texto e vislumbrar uma conclusão. Conclusão essa que nós vemos na próxima aula. Um beijo para você e até a próxima!